E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre tipos de clientes. E olha só, que interessante, a gente já conversou a respeito disso aqui em outras lives, mas gente, eu preciso dizer para vocês, toda vez que eu faço um treinamento de vendas presencial, ou inclusive o Vendedor Sim Senhor Online, que é o meu treinamento de vendas online hoje, o módulo 1, ele é inteirinho sobre comportamento de cliente. E mesmo no presencial é impressionante a virada de chave que acontece com as pessoas que participam quando elas têm domínio do perfil, do tipo, consegue identificar os 4 tipos de clientes que existem. Por que eu trago esse assunto para vocês, gurias? Porque o que acontece? Imagine que existem 4 tipos de clientes diferentes e um dia nos contaram, e eu sempre gosto de trazer isso porque eu muito ensinei e muito pensei que era assim, e eu ainda vejo grandes players que falam de treinamento de vendas, que falam de atendimento, repetindo a seguinte frase: atenda todo mundo ou atenda o cliente como você gostaria de ser tratado. Eu muito falei, muito ensinei, muito acreditei nessa frase. E eu tenho certeza que vocês que estão aí, que trabalham com vendas, ou mesmo na condição de cliente, muitas vezes já escutaram essa frase ou já pensaram que ela faz todo sentido. E na verdade, gente, essa frase, ela não faz mais sentido. Tanto que no meu treinamento a gente chama ele meio que de quebra-regra, porque é a primeira regra que a gente já começa de cara quebrando. Nós não podemos atender todos os clientes como nós gostaríamos de ser tratado. Justamente porque existe um padrão de comportamento, um estilo de comportamento diferente entre as pessoas. E o nosso papel enquanto vendedor, enquanto quem está ali para ajudar a resolver um problema, uma necessidade, é tratar esse cliente da maneira como ele gostaria de ser tratado, com as coisas que são importantes e que têm significância para ele e não para mim. Até porque quando eu estou falando que existem 4, o que acontece? 4 tipos de clientes, né? 4 tipos de comportamentos diferentes. Quando o cliente vai lá comprar, significa que eu também me enquadro nesses 4 tipos de comportamento de cliente. Então é natural que eu tente, se eu não tenho acesso a esse conhecimento, que eu vou tender a atender todo mundo como eu gostaria de ser tratado. Eu vou acabar falando para o cliente tudo o que é importante para mim e de repente eu tô diante de um cliente que tem um comportamento totalmente oposto ao meu, as coisas que são importantes para mim não fazem sentido para ele e vice-versa. E aí o que acontece? Se eu não tenho acesso a esse tipo de comportamento, eu simplesmente perdo a venda. É aquela situação onde o cliente diz que vai pensar e a gente não entende direito por que o cliente não comprou, porque a gente fez um atendimento uau dentro do que a gente espera e acredita que seja um atendimento uau, mas o cliente não comprou, saiu e a gente não entendeu. E isso na maioria das vezes acontece por quê? Porque nós estávamos diante de um cliente com um comportamento totalmente diferente ou adverso ao nosso. E de novo, quando eu, na condição de vendedor, não tenho acesso a esse conhecimento, eu tenho uma grande probabilidade de perder vendas. Imagine, se eu estou dizendo para vocês que existem 4 tipos de clientes, né? O 4 perfil de comportamento de cliente. Eu quero dizer para vocês que esse perfil de comportamento, esses 4 tipos de clientes, eu abordo ele na minha metodologia Vendedor Sim Senhor. Eu encontrei uma forma lúdica dele ficar simples, fácil e que vocês nunca mais vão esquecer. Eu tenho certeza que vocês nunca mais vão esquecer e vão conseguir identificar claramente cada tipo de cliente para conseguir negociar da forma certa com cada tipo de cliente. Mas eu queria dizer para vocês que essa metodologia, ela é baseada em cima da metodologia do DISC, que divide o comportamento do ser humano em 4 quadrantes.
Por isso, 4 tipos de clientes. E aí, quando eu falo comportamento do ser humano, eu estou falando do comportamento, da tomada de decisão, das motivações do cliente para comprar, mas eu também não posso esquecer que eu também sou um ser humano e que eu faço parte desse... Eu com certeza estou também nesses 4 perfis comportamentais de clientes, nesses quatro tipos de clientes. Então, por isso... eu vou fazer para vocês aqui uma breve abordagem dos perfis comportamentais dos clientes e vou trazer para vocês como, para quem está aqui, quem tem um time de vendas, quem precisa bater a meta aí nesse final de ano, também vou trazer para vocês uma breve abordagem para que vocês consigam identificar o perfil do vendedor de vocês. Porque esse vendedor que está ali atendendo, ele também se encaixa num desses 4 perfis. E você, como líder, precisa saber identificar isso para conseguir potencializar tudo que essa pessoa tem de bom e saber exatamente em qual etapa do teu processo de venda essa pessoa tende a se sair melhor, ela vai ter mais facilidade, e em qual etapa que você precisa colocar mais foco, mais dedicação e mais energia para treinar essa pessoa, certo? Como eu falei para vocês, então, existem 4 tipos de clientes. Só que esse conteúdo ele é um pouquinho mais denso, ele não é tão simples. Tanto que no treinamento Vendedor Sim Senhor, eu levo uma manhã inteira para explicar ele. É uma manhã inteira, é um conhecimento bastante denso, ele é de suma importância, mas ele é bastante denso. Só para vocês entenderem, dentro da minha metodologia, eu associei esses 4 tipos de clientes ao filme Toy Story, para ficar mais fácil, para ficar mais simples. Foi uma forma lúdica que eu encontrei de trazer esse conhecimento para vocês. Quem aqui não assistiu ainda o filme Toy Story? Eu sei que aqui tem muita mulher e aqui tem muita mãe. Então, assim, provavelmente você deve ter assistido esse filme umas 50 vezes com seus filhos. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu assisti com o Murilinho. E se você ainda não é mãe, se você ainda não assistiu, te prepara que você vai assistir. E aí você vai conseguir identificar esses clientes dentro do filme para que você possa gravar o conhecimento. Então, como eu falei para vocês, eu associei os 4 tipos de clientes a 4 personagens do perfil Toy Story, do filme Toy Story, para ficar mais fácil da gente conseguir associar, né? E, na verdade, assimilar esse conhecimento. E os 4 personagens são, vamos ver quem lembra comigo, quem assistiu o filme. O Cowboy Woody, são os 4 protagonistas, na verdade, deste filme. O Cowboy Woody, o Buzz, que é o astronauta lá, né, que vem de outro país, o Buzz, o Rex, que é o dinossauro Rex, e o Senhor Cabeça de Batata. Esses são os 4 principais personagens do filme e são sobre esses 4 carinhas que nós vamos conversar aqui, que nós vamos fazer essa associação e levar esse conhecimento lá para dentro da loja, lá para dentro da nossa empresa, lá para a linha de frente para os nossos vendedores, certo? Quem tá com papel e caneta aí, anota que são 4. Woody, Buzz, Rex e Senhor Cabeça de Batata. Mas hoje nós vamos conversar sobre o Cowboy Woody. Quem aqui assistiu o filme lembra quem era o Cowboy Woody no filme? Lembram? Como que ele se comportava, o que ele fazia? Gente, o cliente Woody é aquele cliente que a gente costuma chamar de cliente faceiro. Sabe aquele cliente que a gente adora? Que ele fala com as mãos, ele é extremamente agradável, ele de todos os perfis, ele é o mais simpático, a gente simplesmente adora estar com esse cliente, ele é aquele cliente que ele traz bolo pra gente. Jennifer, você tá dizendo que você não assistiu o filme, eu vou te dar de tarefa de final de semana, tá? É muito legal, ainda mais depois que você tiver o conhecimento dos clientes e você poder assimilar, você vai fazer que faz todo sentido. Mas resumindo então, voltando ao nosso Cowboy Woody, esse perfil comportamental de cliente é aquele cliente, resumindo assim, é aquele cliente boa pinta, aquele cliente o máximo, aquele cliente legal, aquele cliente que tá sempre lá na loja, que
que lembra do nosso aniversário, né? É um cliente que é muito bom a gente ficar perto dele, é agradável porque ele é simpático e ele é uma pessoa extremamente gente boa, extremamente legal. Só que esse cliente, com certeza, se vocês pararem para pensar, com certeza vocês devem ter este cliente aí no negócio, na loja, enfim, de vocês. Ele é um cliente que ele conversa tanto, ele é tão faceiro, ele é tão gente boa, que daqui a pouco chega a hora desse cliente ir embora e ele ainda não comprou. Na verdade, de repente chega a hora do cliente, olha no relógio e viu que o tempo passou e ele nem sequer te contou ainda por que ele te procurou naquele dia. Ele é um cliente tão envolvente, ele adora contar histórias, gente, adora contar histórias. E ele envolve todo mundo, ele não só te envolve, ele envolve todo o teu time, toda a galera que tá ali. Ele acaba envolvendo, inclusive, os clientes que estão ali na loja também. Todo mundo adora ele. Só que tem um detalhe, se você não direcionar esse cliente, ele volta sempre, mas ele não compra quase nunca, porque ele fala muito, ele gesticula muito e ele acaba saindo sem comprar. De todos os perfis comportamentais de cliente, esse é o cliente que mais precisa da tua direção. E ele tem uma característica muito particular. Ele é um cliente que, como ele conversa muito, de repente ele vai te dizer assim: nossa, o tempo passou e eu não vim, amanhã eu volto. Só que quem diz que ele volta? Ele não vai voltar. E sabe por quê? Esse cliente, ele vive um dia de cada vez. E amanhã é outro dia. Ele tem outras coisas para fazer. E amanhã talvez ele esqueça que ele se comprometeu contigo, né? Que ele vai voltar. E ele acaba não voltando. Ele até volta, mas você perdeu a oportunidade de venda. Então, o que a gente precisa entender? Como que esse cliente se comporta? Resumindo, estou diante de um cliente wood, estou diante de um cliente faceiro. Eles gostam de falar muito e eles escutam pouco, uma coisa que a gente logo consegue identificar. Esses clientes, eles não gostam de ser contrariados, então é muito difícil a gente cortar a conversa deles. E esses clientes, eles adoram, sabe aquele cliente que adora que você ligue para ele toda semana? Você não pode de maneira alguma esquecer de ligar para esse cliente na data do aniversário dele, até porque ele não esquece do teu, ele liga no teu aniversário. E ele é um cliente que, lembra que eu falei no começo que ele vive um dia de cada vez, né? Ele é um cliente assim, ele tem muitas coisas na cabeça, ele geralmente é extremamente criativo, então ele acaba esquecendo as coisas. Tudo que esse cliente quer é que você, na condição de vendedor, resolva as coisas para ele, né? Que você, por exemplo, ligue para ele e diga: fulano, olha só, lembrei que nesse final de ano você tem uma afilhada, né, e tal, assim, então, chegou aqui, tal coisa, eu tenho certeza que ela vai gostar. Eu já vou separar um aqui para ti, já vou fazer um pacote de presente, é só você passar aqui, você pode fazer em tantas vezes. Ou seja, é uma pessoa que quer que você resolva tudo para ele. E esse cliente tem um detalhe: como ele é muito gente boa e tal, ele acredita em tudo que você fala. Ele é um cliente que ele acredita nas pessoas. Então, tudo que você falar para esse cliente, ele vai acreditar, porque ele tem um coração muito grande. Uma das principais características desse cliente é que ele tem um coração enorme. Como que a gente vai perceber, lembrando de novo, como que a gente vai perceber quando a gente está diante de um cliente desse? Ele fala o tempo todo e ele também fala com os olhos, ele sorri, ele fala com as mãos. Ele entra na loja abanando para todo mundo e falando no celular ao mesmo tempo, porque esse cliente, ele faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então é uma característica bem assim peculiar, que a gente logo consegue identificar esse perfil de cliente. Ele tá mexendo no celular, falando contigo, ele faz muitas coisas ao mesmo tempo. E esse cliente, de todos os perfis, ele é o que ele tem mais amigos. Ele é uma pessoa que preza muito pelo relacionamento, inclusive o teu com ele. Então ele traz os amigos junto para a loja,
né? Ele traz a família toda para conhecer teu negócio, né? Ele na verdade assim, ó, gente, ele acaba se tornando o teu cliente preferido. Mas não, se você não direcionar, não o que mais representa no teu faturamento no final do mês. Porque ele é muito legal, porque ele conversa muito, porque ele é uma pessoa agradável, mas se você não direcionar, ele esgota o tempo que ele tem disponível para você, vai embora e não compra. E a culpa é tua, não dele. Então, diante desse conhecimento, a gente precisa saber que quando a gente estiver diante de um cliente wood, a gente precisa direcionar. E aí a gente tem que ter muito cuidado aqui para não cair na armadilha de achar que vendas é relacionamento. Vendas é relacionamento, tá, gente? Mas vendas é relacionamento com direcionamento. Se você não direcionar esse cara para o que é importante para ele, lembra que esse cara quer que você resolva para ele. Se faltar direção, vai faltar fechamento. Você nunca vai conseguir vender, porque sempre vai ter algo mais legal, algo mais emocionante, uma história a mais para vocês dois compartilharem. E o tempo vai passar e você não vai conseguir vender para esse cara. E o pior de tudo é que é tão legal estar perto dele que você não vai nem achar ruim não ter vendido para ele. E ainda vai ficar feliz quando vê ele entrando de novo na sua loja. Por quê? Porque é muito legal estar perto dele. Mas você não pode esquecer que precisa direcionar esse cara. Como que a gente identifica, né, gente? Agora a gente está num momento um pouco diferente, mas assim... essa cliente, esse cliente wood é aquela cliente ou aquele cliente que chega já abraçando, beijando, ela dá 3 beijinhos em todo mundo. Se tem uma funcionária nova, ela vai lá se apresentar, ela cumprimenta ela dá 3 beijinhos nela também. Daqui a pouco chega um cliente que te conhece, no meio da conversa você vai perceber que esse cliente, ele entra na tua venda e de repente ele tá vendendo para ti. Ele tá te ajudando, ele é tão, essa questão do estar, do fazer parte, do estar envolvido com alguma coisa é tão forte para ele que de repente o teu vendedor, o teu cliente tá vendendo para ti, ele tá te ajudando a vender, mas ele não compra, lembra? Ele não compra, mas ele tá te ajudando a vender. E ele tem uma característica, tá? Ele geralmente é um cliente que ele compra num curto prazo de tempo. O que é um curto prazo de tempo? Se você direcionar ele e dizer, olha só, chegou isso, e tu já me contou que é assim, aí você sabe a vida inteira desse cliente, porque ele sempre te conta um pedaço da vida dele. Você me disse que em relação a essa situação, isso, então eu separei isso pra ti. Ele compra. Então ele tem um tempo de decisão, a tomada de decisão dele, ela não é muito demorada. Diferente dos outros tipos de clientes que eu não vou abordar hoje aqui, mas que nós vamos abordar nas próximas aulas. Lembrando, esse conhecimento, ele é fundamental para você ter sucesso na sua negociação. Você não pode negociar com todo mundo direcionando as pessoas da mesma maneira. Cada tipo de cliente, cada perfil comportamental de cliente reage, se motiva e compra por razões diferentes. E você precisa ter uma abordagem diferente com cada tipo de cliente, porque senão as chances são de que de cada 4 oportunidades de venda você perda 3. Você vai acabar perdendo 3. Porque você vai estar negociando de uma maneira que talvez não faça muito sentido para o teu cliente. Então, por isso que é importante você saber identificar. E no final, para quem é gestor e está aqui, eu ainda vou trazer um pouquinho de conhecimento para você em relação ao perfil do seu time de vendas, das pessoas que trabalham contigo. Porque lembrando, elas também têm um perfil predominante e por isso elas se comportam e elas podem cometer alguns deslizes em relação ao cliente, em função do perfil comportamental de cliente que ele acessa com mais facilidade também, certo? Então, assim, o que fazer diante de um cliente wood, né? Cowboy do filme Toy Story, tema de casa de vocês final de semana. Olhar o filme Toy Story, identificar o Cowboy Woody, o Buzz, o Rex e o Sr. Batata. Então, assim, o que fazer diante de um wood, de um cliente wood? Falar sobre ideias. Depois que esse cliente te pediu alguma informação sobre algum produto,
é muito importante que você resuma, faça um resumo, anota, se você usa cartão, não sei qual é a dinâmica aí do teu negócio, mas anota tudo que vocês conversaram, anota todas as observações, características, enfim, em relação ao produto e dá para esse cliente levar. Porque como ele é bastante desatento e ele conversa com mais pessoas ao mesmo tempo, provavelmente ele vai esquecer das coisas mais importantes. Então anota para esse cliente e não esqueça de maneira alguma de criar relacionamentos, de ficar com o telefone dele, de ligar para ele sempre que for possível, porque é isso que vai motivar esse cliente a ficar contigo. De maneira alguma, quando você estiver diante de um cowboy wood, de um cliente wood, você pode, por exemplo, abordar assuntos que falam de sentimentos ou fatos. Por que isso? Porque ele é um cara extremamente sentimental. E ele vai começar a falar sobre isso e ele não vai parar mais. E lembra que eu falei lá no comecinho que é difícil interromper essa pessoa, ela é uma pessoa que ela não gosta de ser interrompida, então procure não abordar assuntos que possam fazer tanto sentido e que não tenha nada a ver com a venda, porque esse cliente ele não para mais de falar, você não vai conseguir interromper ele, certo? Então assim, e de maneira alguma seja frio, direto demais ou impessoal com esse cliente. Por quê? Porque esse cliente é o cara que é o cara dos relacionamentos. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, sabe? Ao telefone, gente, imaginem que um cliente wood ligou para vocês no telefone, né? Agora a gente tá vendendo, tá negociando muito por telefone. Ele tem um tom de voz rápido, ritmado, ele praticamente não te deixa responder, porque a fala dele é envolvente e ele conversa muito, ele é caloroso, ritmado. Então, se um cliente ligar para vocês para pedir uma informação sobre o produto, sobre a solução de vocês, e vocês perceberem essa característica, envolvente, ritmado, fala bastante, com certeza vocês estão diante de um cliente wood. E aí a gente precisa prestar atenção bastante no que é importante, lembra? Relacionamentos, prestígio, né? Precisa chamar esse cliente muitas vezes pelo nome, perguntar como ele tá. Essas coisas assim vão fazer toda a diferença. Ele precisa perceber que você tá realmente interessado, não pela venda, mas por ele. Ele precisa se sentir envolvido. Nas redes sociais, imagine a seguinte situação: você tem um Instagram e você postou um produto lá no seu Instagram. E acontece muito, né? Você coloca a foto do produto e aí a gente tem os comentários. Ali naqueles comentários a gente consegue identificar direitinho o perfil do cliente que tá nos perguntando do outro lado, pra gente saber direcionar. Por exemplo, um cliente wood é aquele cliente que escreve assim: amei! E enche de emotion no comentário de vocês. Quero uma pra mim. Imagina que você postou uma calça, tá? O cliente vai lá na postagem de vocês e coloca: amei, enche de olhinho com coraçãozinho, né? Quero uma pra mim, mas ele não te disse, não te perguntou tamanho, ele não te perguntou valor, ele só colocou aquele comentário ali que você não sabe direito o que você vai fazer com aquilo ali. Se você chama, se ele quer que você guarde uma pra ele, então, porque ele é assim. Ele conversa muito, então esse cliente que é assim, você já sabe, cheio de coraçãozinho e tal, você tá diante de um cliente wood na hora de negociar. Então ficou claro para vocês? Cliente wood é aquele cliente boa pinta, que a gente adora, que traz a família toda, que traz os clientes, que fala com os olhos, que fala com a mão, que conhece todo mundo aí na loja, que chama todo mundo pelo telefone, pelo nome, você já conhece a família inteira dele. Ele é um dos teus melhores clientes, porém, em termos de faturamento, nem sempre é. Porque ele fala muito e compra pouco. Ele fala tanto que quando de repente você vê, ele percebe que tá na hora dele ir embora e ele ainda não comprou. E de novo, ele te diz: bah, meu Deus, o tempo passou, amanhã eu volto. Só que quem diz que amanhã ele volta? Ele não volta. E sabe por quê? Porque assim como você, ele tem muitos outros relacionamentos em outras lojas, em outros lugares também. Ele tem muitos vendedores, né,
que são amigos dele. Então ele sai de um, vai pro outro, vai pro outro, vai pro outro. Ele vive um dia de cada vez. E de repente amanhã ele não vai ter tempo, não vai nem lembrar mais o que ele ia fazer. Sabe aquele cliente que vai no mercado para comprar açúcar e quando chega lá no mercado ele pensa, o que mesmo eu vim comprar? Tipo, ele tem tantas coisas na cabeça que ele não lembra. Quem de vocês aí, nunca aconteceu com vocês isso? Se já aconteceu isso com vocês, é porque provavelmente vocês têm um perfil de cliente Woody. Eu vou dizer pra vocês que isso já aconteceu comigo. Eu já fui no mercado e quando eu cheguei no mercado eu pensei, nossa, o que eu ia comprar mesmo? O que eu precisava comprar? Ou eu fui no mercado para comprar um determinado produto, comprei várias coisas e aquilo que eu fui para comprar eu acabei esquecendo. Porque lá no mercado eu encontrei alguém que eu conheço, aí eu já conversei, aí eu já troquei uma ideia com alguém, eu já marquei um café, mas minha principal razão pela qual eu saí eu acabei esquecendo. Então, a mesma coisa acontece com o nosso cliente Woody. E o nosso papel é direcionar ele para a solução, escutar, porque ele fala muito, e resolver por ele. Lembra que ele é aquele cliente que ele gosta que a gente decida, que a gente resolva por ele? Tudo que esse cliente quer escutar é que a gente diga assim, fulano, olha só, vou fazer para ti. Uma frase que conecta com esse cliente é quando eu digo assim, ó, não te preocupa, pode deixar que nós vamos resolver para ti. É tudo que ele quer escutar, porque esse cliente ele não quer pensar, ele não quer planejar, ele quer simplesmente viver, ele quer simplesmente aproveitar o momento. O negócio dele é ser feliz e ter amigos. Ele adora quando você faz um happy hour aí na sua empresa e chama todo mundo. Ele adora um lançamento, né? Porque aí vai ter muitas pessoas para ele conhecer. Ele tá só pelo oba-oba, só pela parte boa do negócio. Ele não quer pensar, não quer planejar, ele não quer saber como que ele vai fazer para pagar, né? Ele quer que você entregue tudo mastigadinho, tudo pronto, que você pense tudo para ele. Então, essa é um dos grandes detalhes que faz com que a gente consiga fechar vendas com clientes que têm esse comportamento. E porque, assim, gente, é muito importante a gente ter consciência que esse cliente, ele volta sempre, ele traz sempre novos clientes, mas ele nem sempre compra, porque falta o direcionamento no final. E esse é o nosso papel, direcionar esse cliente para comprar. Mas eu queria trazer para vocês o seguinte, tem Woody aí, vocês conseguiram se identificar com esse perfil? Todos nós temos os 4 tipos de clientes em nós todos acessamos os 4 tipos de clientes, mas geralmente nós temos 2 que são mais fortes e são mais latentes. E aí quando nós estamos na condição inversa, quando nós somos os vendedores, nós também temos esse perfil. Então por isso é muito importante que você, gestor, eu vi que a Simone está entrando aqui, tem um time de vendas, que você, gestor, tenha conhecimento tenha acesso a esse tipo de conhecimento. Porque o que acontece? Quando você tem um vendedor Woody, ele tende a ter alguns comportamentos que são muito legais, né? E alguns que não são tão legais se você não souber direcionar esse vendedor também. Não conseguir dar para ele clareza desses comportamentos que podem não ser tão positivos. Com certeza, se você tem um vendedor Woody aí no teu time, ele é amigo de todo mundo adora ele é um cara que ele até bate meta, ele é a pessoa mais positiva e motivada da tua equipe, mas ele precisa da tua ajuda em alguns detalhes, como por exemplo, os vendedores Woody, eles tendem a falar muito e ouvir pouco o cliente. Lembra que os Woody conversam muito? Então, quando eu tô diante de um vendedor Woody, eu preciso muito conversar com ele sempre a respeito disso, porque a tendência é ele conversar mais do que o cliente. E a gente sabe que o vendedor precisa ouvir mais do que falar. Você imagina um cliente Woody e um vendedor Woody. Eles passam a tarde batendo papo e a venda não acontece.
e a venda não acontece, porque é como se fica uma disputa para ver quem conta mais histórias, quem conhece mais pessoas. Então a gente precisa direcionar esse vendedor Wood, que ele precisa ficar atento a esses detalhes, né? E aí o que ele faz, por exemplo, eu dei um exemplo para vocês de calça jeans, né? Um vendedor Wood, como ele fala muito, escuta todo, ele é aquele vendedor que baixa a loja inteira, que ele faz uma tremenda bagunça na hora de mostrar o produto para o cliente, porque como ele escuta pouco, ele vai mostrando tudo, ele quer mostrar, ele quer ser legal, ele quer ser prestativo, então ele baixa tudo para o cliente e nem sabe direito o que o cliente está querendo, e de repente ele acaba confundindo o cliente, porque ele deu muitas opções. E nessa ânsia de mostrar tudo para o cliente, de ser legal, ele acaba perdendo a oportunidade de perceber as mensagens não verbais que o cliente passa para nós. E a gente, quando está vendendo, sabe que isso é muito importante. O cliente nos dá vários sinais de compra, não nas palavras, mas pelos gestos, para onde ele olha, né? O que ele está fazendo, se ele está com pressa, se ele tem ou não tem tempo para estar com a gente ali, se o tempo dele é corrido ou não. E um vendedor Wood, ele tende a perder todas essas informações porque ele fala muito, ele gesticula muito, ele baixa a loja toda e acaba não prestando atenção no cliente. E muitas vezes, talvez ele pode ser até desagradável, porque ele não sabe a hora de parar. A hora de parar de falar, a hora de parar de dar opções. Ele não percebe que às vezes ele está confundindo o cliente por estar dando opções demais. E aí, gestor, você gestor que está aqui me escutando, tem uma coisa que é muito, muito delicada, e quando você tem um vendedor Wood, você tem que prestar muita atenção no seguinte. Lembra que eu falei que os Wood, eles são os mais positivos, né? Os mais motivados, os mais alto astral da tua equipe. Eles também tendem a ser as pessoas mais autoconfiantes da empresa, né? É uma característica deles ser extremamente autoconfiantes. E por serem autoconfiantes, e geralmente os Woods, eles têm uma capacidade incrível, eles têm uma facilidade de se comunicar com as pessoas, eles acabam, como é que eu vou dizer assim, confiando muito na comunicação deles, e eles são geralmente os que menos estudam os detalhes técnicos e a parte técnica do produto. Eles não se detêm a detalhes, né? Porque eles acreditam que eles se garantem, que eles são bons de papo, que eles sabem se comunicar, que as pessoas gostam deles, então eles tendem a estudar pouco os produtos, o processo de venda, a entrega em si, porque eles são extremamente autoconfiantes na sua comunicação. Só que o que acontece? Depois a gente vai falar nas próximas lives sobre os outros perfis também. Mas, por exemplo, se eu tenho um vendedor Wood que é extremamente comunicador e autoconfiante, e por isso ele estuda pouco produto, e eu estou diante de um cliente senhor batata, que a gente vai ver depois lá, que é um perfil de cliente detalhista, metódico, essa venda dificilmente vai sair. Dificilmente vai sair. Porque o Wood vai falar várias coisas que fazem todo sentido para ele, mas não fazem sentido nenhum para um perfil comportamental de cliente mais metódico. E aí a venda não acontece, e esse cliente Wood, esse vendedor Wood não entende por quê, porque ele foi legal, e ele acaba taxando esse cliente de mala, de batata, de caroço. No varejo a gente costuma chamar cliente chato, né, assim, detalhista de caroço, né? E na verdade o problema não é o caroço, o problema é o vendedor que não tem esse conhecimento para entender que tudo que ele está falando não faz sentido nenhum mesmo para aquele perfil comportamental de cliente. Por isso que é muito importante. E aí tem outra coisa que você que é gestor, que está aí, que tem um time, que a gente precisa prestar atenção nos nossos vendedores Woods. Às vezes o nosso cliente é tímido, né? E essa espontaneidade do nosso vendedor Wood, ela pode inclusive deixar o nosso cliente um pouco desconcertado. Porque o vendedor Wood, ele tende a ser brincalhão,
ele tende a fazer brincadeiras e ele faz isso querendo deixar o cliente confortável. E às vezes ele pode deixar o nosso cliente desconfortável, porque todo mundo é tão, como é que eu vou dizer, não é todo mundo que gosta tanto de brincar, ou que não é tão... às vezes as pessoas são tímidas, às vezes as pessoas são um pouco tímidas. Então a gente precisa prestar bastante atenção para que um vendedor rude não acabe expondo o cliente demais, o cliente que não está gostando disso, certo? Como o cliente, como o vendedor rude, ele é extremamente positivo e entusiasmado, ele tende a entusiasmar todo mundo que está ao redor dele também. E lembra que o vendedor rude, ele é o vendedor mais positivo e o mais autoconfiante, então ele tende, e aí gestor que está aqui, com esse perfil de vendedor, a gente precisa ter muito cuidado, porque eles tendem a prometer para os clientes coisas que eles não vão conseguir cumprir. E, gente, e o pior de tudo é que o vendedor rude, ele não faz isso com má intenção. Ele verdadeiramente acredita que ele vai cumprir. Só que como ele é extremamente motivado, ele é um verdadeiro entusiasta, ele não consegue. Ele diz que vai fazer, mas ele acaba não conseguindo. E nesse detalhe, muitas vezes a gente perde a oportunidade de venda ou perde um cliente, né, futuro, porque a gente acaba prometendo o que não conseguiu entregar. Então, muito cuidado, vendedores rude, com o que vocês dizem, para não criar expectativas que não vão poder ser cumpridas pelos seus clientes, certo? E aí, assim, gente, então eu quis trazer para vocês um pouquinho de cada um desses perfis comportamentais de forma lúdica. Então levamos para o filme Toy Story para ficar mais fácil, mas resumindo, é aquele nosso cliente faceiro, cliente boa pinta, o melhor de todos os nossos clientes, porém não o melhor em faturamento se você não souber direcionar, porque senão chega no final, ele falou muito e não comprou nada. E você não fica nem bravo com ele, porque ele é o máximo, ele é muito legal. E quando eu sou gestor, eu preciso ter muito cuidado com esse perfil de cliente, com vendedores, com os vendedores rudes, porque a autoconfiança e a habilidade de comunicação deles é tão inata e eles acreditam tanto nisso que eles tendem a estudar pouco a parte técnica. Eles tendem a prometer e não cumprir, né? E aí o que acontece? Como um vendedor rude, ele é extremamente motivado, e lembra que eu falei que eles vivem um dia de cada vez, eles não gostam de planejamento? Eles são aqueles vendedores que despertam para a meta no último dia. No último dia. Ele não, diferente daquele vendedor que vai anotando diariamente. O vendedor rude, ele deixa para os 45 do segundo tempo para ele correr atrás da meta, para bater a meta dele, porque ele não gosta de planejamento. E sabe o que acontece? Esse vendedor, ele até bate a meta. Por quê? Porque ele é automotivado, ele é positivo, ele tem muitos contatos, ele se relaciona muito bem com as pessoas e ele até te entrega. Mas imagina se esse cara, com essa força que ele tem de bater meta, começasse desde o início do mês com o teu suporte, né, com o teu acompanhamento de gerente, qual seria o resultado que ele teria lá no final, nos 30 dias, se ele tivesse acesso a esse conhecimento, entendesse que ele é um cara que ele funciona na pressão. Então, se eu sou um gerente e eu tenho na minha linha de frente um vendedor rude, cara, eu preciso planejar novas datas com esse vendedor. Eu preciso dar novos desafios para ele, talvez mais curtos do que os outros, porque ele é o cara que eu posso contar nos 45 do segundo tempo. Sabe aquele cara que a gente fala que tem sangue no olho? Esse é o tipo de vendedor que é assim. Só que você pode contar com ele nos 45 do segundo tempo, porque ele precisa da adrenalina, do fechamento, porque ele vive um dia de cada vez. Ele não consegue pensar que daqui a 30 dias ele vai comemorar a meta. Eu vou comemorar a meta amanhã, então hoje eu me rasgo no meio, eu ligo para todos os meus clientes. E aí, armadilha, prometo que não cumpro,
prometo que não vou conseguir cumprir, porque preciso dessa adrenalina dos 45 do segundo tempo. Na maioria das vezes, os times de vendas, eles têm muito mais vendedores UD, os outros tipos de vendedores. Por quê? Porque geralmente eles se comunicam muito bem, né? E a gente tende a pensar que esses são os melhores tipos de vendedores. E na verdade não são, porque não existe melhores e piores. Nós temos que ter times mistos. Porque, por exemplo, quando eu estou diante de um cliente batata, e a gente vai falar sobre sobre o comportamento do cliente Sr. Batata, é muito difícil para um UD negociar com esse cliente se ele não tiver acesso ao conhecimento, ao conhecimento do que faz sentido para o cliente batata. Ao contrário, se eu coloco um vendedor batata, negociar com o cliente batata, a mágica acontece, porque ele sabe exatamente o que faz sentido para o outro. Mas a grande habilidade dos nossos vendedores tem que ser o quê? Identificar que existem 4 tipos de clientes que compram, se motivam e tomam decisões de formas diferentes. E absorver esse conhecimento e desenvolver a habilidade de se adaptar a todos os 4 comportamentos. Ou seja, desenvolver um 5º super comportamento, que é a habilidade de se adaptar, para que a gente consiga fechar todas as vendas. Lembrando que se eu tenho um perfil muito forte de cliente e começo a atender os clientes como eu gostaria de ser tratado, as chances são de que de cada 4 oportunidades de vendas eu perca 3. Porque se eu atendo como eu gostaria de ser tratado, os outros 3 perfis não vai fazer muita diferença para eles, né? Um vai super se conectar comigo e vai fechar, mas os outros, as chances são de que eu não consiga. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. Esse conhecimento ele é assim fundamental para todos os vendedores. Todo vendedor tem que entender que existem 4 tipos de clientes e saber identificar. E é fácil, identificamos no telefone, identificamos na maneira de gesticular, de se comportar. E aí lembra que eu falei, Camila, vendedores UD, eles tendem a não prestar atenção nas mensagens não verbais que o cliente emite e passa durante a conversa, porque eles tendem a falar mais do que ouvir. E as mensagens não verbais são fundamentais para que a gente consiga identificar exatamente dentro do nosso processo de venda o que é importante para o cliente, no que a gente vai se apegar e principalmente na hora de direcionar o cliente para a venda. Lembrando que vendas é relacionamento? Com certeza, mas só relacionamento não bate meta. Não bate meta. Batedor de meta se relaciona e direciona o cliente para a tomada de decisão. É isso que o teu cliente quer quando ele te procura. Ele não quer um amigo, você pode até se tornar amigo dele, mas quando o cliente te procura, vendedor, ele quer direção. Ele quer direção. Se relacionar com ele faz parte. Se relacionar com ele torna a venda mais leve, mais agradável. Mas o que ele quer não é um amigo, é um direcionamento. É alguém que resolva por ele. Então, vendedores UD de carteirinha e apostos, não confundam, né? Não falem mais do que escutem, prestem atenção, não confiem tanto no taco e na habilidade de comunicação de vocês, que é excelente, que de todos os perfis é a melhor, porque o que acontece? Nem sempre se comunicar bem vai fazer sentido para a tomada de decisão do teu cliente, então você precisa ler. O vendedor UD odeia ler manual, mas precisa fazer isso. Se você lê, por exemplo, trabalha com alguma coisa mais técnica, precisa ler isso, precisa saber toda a parte técnica, porque você não vai negociar só com UDs. Você vai negociar com Rex, você vai negociar com cliente Buzz, você vai negociar com o senhor cabeça de batata. E você precisa estar preparado para negociar, para vender a mesma coisa de 4 formas diferentes, porque senão você vai perder 3 vendas, e a gente não tá podendo perder venda, né, gente? Certo? Beijo no coração!